Oi, tô de volta! Seja bem-vindo para mais uma aula de irrigação e drenagem. Sou a professora Alessandra, aqui do campus de Nova Chavantina, da Universidade do Estado de Mato Grosso. Vamos continuar com irrigação localizada. Lembrando que tem parte 1, parte 2 e temos muitas contas pela frente. Então, pegue papel e caneta que vocês vão precisar. Ah, calculadora também. Só para ver se vocês lembram do que a gente conversou nas aulas anteriores, é só recapitulando. Eu peguei, já expliquei isso para vocês, mas só lembrando, vamos ver se vocês lembram o que é irrigação localizada ou microirrigação. Por Frisoni, em 2012, ele disse que é uma distribuição de água diretamente na sua zona radicular das plantas. Então, quer dizer o quê? Eu vou colocar a minha água diretamente nesse sistema radicular, não vou colocar nada mais, nada menos, a não ser próximo disso, e vou formar isso um bulbo molhado. E aí, de modo que a minha seleção dos meus emissores deve considerar o sistema de radicular das culturas, não sai. O volume de solo molhado, a quantidade total de água a ser aplicada, bem como a estimativa do tempo total admissível de irrigação, a seleção dos emissores, seus espaçamentos, a quantidade máxima de água aplicada, o tempo estimado, disponibilidade de água, a capacidade de hidráulica do sistema. Vamos dizer assim, tudo que vocês fizeram em aspersão, traz para cá, que vocês estudaram, o que eu falei lá, algumas coisas vai encaixar aqui, vocês vão lembrar de palavrinhas que eu falei lá em irrigação por aspersão, aqui algumas vão voltar, vão repetir, algumas serão novas, então, irrigação é a mesma coisa, só que cada sistema, cada forma de você fazer, muda só um pouquinho, depende de autor para autor, depende de projeto para projeto, depende de sistema para sistema. Então, não é porque, lembrando, pessoal, não é porque eu estou te ensinando desta forma que é a forma mais correta que existe, certo? Não sei quem está assistindo. Eu sei que os meus alunos vão aprender comigo dessa maneira, mas num futuro ou alguma outra pessoa assistir, essa é a forma que eu peguei em uma literatura e eu baseei nisso a minha teoria, minha explicação em sala de aula. Espero que ajude vocês a fazer isso. Olha, essas aqui é uma recapitulação de uma aula que eu fiz lá no início da aula de irrigação localizada, lá na aula 8. Eu falei mais sobre irrigação localizada. Dentre elas, pessoal, eu falei o quê? Que minha irrigação localizada precisa compreender que eu estou aplicando uma pequena fração de água nesse meu cultivo e que ela tem uma alta frequência e um baixo volume. Pessoal, isso é muito importante. Sabe por quê? Porque eu estou trabalhando com gotejamento, com microaspersão. Lembra que eu falei para vocês que é um pequeno volume, são gotas que eu vou colocar sobre o seu sistema radicular próximo à sua planta, não vou molhar nem mais nem menos que isso. Então, é a mesma coisa. Então, eu vou aplicar diretamente ou muito próximo ao meu sistema radicular, usando pequenas pressões, com uma baixa vazão. Eu vou usar a palavra alta frequência, mas para manter a umidade do meu solo, próximo ao meu sistema radicular, próximo ao sistema de capacidade de campo. Lembra que existe vantagem e desvantagem? Todos os sistemas existem vantagem e desvantagem. Todos os métodos têm vantagem e desvantagem. Depende do que o seu cliente, do que você está organizando e como você vai fazer. Então, depende de você fazer isso. E nisso tudo, pessoal, o que a gente precisa lembrar? Que o meu sistema de irrigação localizada, ela tem uma particularidade em relação aos demais. Por exemplo, se eu vou falar de irrigação por aspersão, isso quer dizer que eu estou trabalhando com um sistema que eu estou molhando 100% da minha área. Vocês lembram daquelas aulas que a gente conversou anteriormente, que falava sobre isso? Então, desta vez, eu não estou molhando 100% da minha área, eu não estou molhando ele total, eu estou apenas molhando uma pequena fração dessa parte. Eu estou molhando pontualmente essa minha faixa. Eu estou molhando pontualmente ou faixa. Tipo,
A distribuição dessas minhas águas dos emissores, ela vai fazer o quê? Depende do que eu estou usando. Se é gotejo, se for gotejo ou se é microaspersão. E isso vai fazer com que eu tenha a minha superfície do meu solo, ela vai formar, então, alguns bulbos molhados. Vai formar, por exemplo, seja ela uma faixa contínua, seja ela pontual. E aí eu tenho o que nisso? A minha porcentagem de área molhada, eu tenho porcentagem de área sombreada. Isso é muito importante, porque esses parâmetros, pessoal, nos ajudam deixar a fórmula mais próxima da nossa realidade, porque eu não vou usar todo o meu projeto 100%, não vou molhar 100%. Eu quero molhar pontualmente, ou eu quero molhar uma faixa. Então eu preciso trabalhar com essas situações. Por exemplo, se eu for determinar a porcentagem da minha área molhada, preciso considerar, por exemplo, o que é mais comum. Eu vou usar essa faixa contínua, vai ser mais comum em gotejo. Eu preciso considerar, por exemplo, se eu vou usar pontualmente, faixa molhada é muito comum em gotejo, mas não quer dizer que não seja pontual se houver necessidade, como se eu usar online, eu posso fazer ele pontualmente se eu quiser fazer eles bem espaçados. Mas quando eu quero fazer, por exemplo, além de ser faixa molhada, fazer pontualmente, é muito comum essas áreas molhadas serem por microaspersão. Então, o que acontece? Mas eu também consigo fazer microaspersão com uma faixa também contínua. Então, depende do que você está trabalhando, mas é muito comum que as faixas contínuas sejam para gotejamento e as faixas pontuais, o raio de molhamento, seja para microaspersão. E aí, o que acontece? Que existem alguns critérios, né? Que existem algumas recomendações que falam, por exemplo, que para clima úmido, que tem maiores precipitações, por exemplo, esses valores podem variar, né, sendo maior que 20%, e sendo que as áreas áridas e semiáridas trabalham com valores, né, maiores que 33%, e assim vai. A gente vai conversando sobre isso e vocês vão perceber que tem uma diferença entre vocês trabalharem com irrigação por aspersão e a parte de localizada. Então, isso é importante vocês diferenciarem para fazer seu projeto. Então, se vocês perceberam, eu falei o tempo todo, alta frequência, alta frequência, alta frequência, alta frequência, alta frequência. Então, essa alta frequência, quando eu coloquei bem laranjinha ali para vocês, eu quero dizer que eu estou tentando manter o meu solo em alta umidade, sempre próximo à capacidade de campo, por um período maior de tempo. Então, por isso que eu vou fazer sempre essa alta frequência de irrigação, para manter o meu solo sempre com uma umidade próxima à capacidade de campo. Só para ver se vocês ainda lembram, se vocês não esqueceram, qual que é a diferença entre gotejamento e microaspersor? Na aula passada eu expliquei direitinho como funcionam os dois. Mas se vocês olharem o vídeo e a foto, vocês vão ver que a diferença entre os dois é a forma de irrigação. Um eu estou aplicando gotas sobre a superfície, ou vocês vão perceber também que vocês conseguem fazer irrigação por gotejamento, tanto superficial como subsuperficial, enterradas. E aí, o que vocês conseguem fazer? Esse microaspersor, você vai fazer o quê? Um raio molhado, com a baixa pressão, a menor vazão, e você vai fazer, então, uma área molhada com microaspersor. Essa é a diferença entre os dois, mas todos eles estão dentro de localizada. Então, agora vamos partir para a parte mais prática, para a parte mais menos teórica agora, vamos para as contas agora. O que seria nossa área molhada? Vou falar tanto de gotejamento como de microaspersão. Lembra que microaspersão engloba microaspersores, difusores, spray, e gotejamento engloba tanto o in quanto o on, com as suas especificidades, com as suas características. Então, é gotejamento. Então, existe um pequeno detalhe. Espero que vocês tenham entendido isso na aula anterior, que a gente conversou sobre esse assunto. Espero que vocês tenham entendido. Então, vamos lá. Como a gente vai conceituar área molhada? Vai ser mais fácil vocês entenderem, eu não vou aprofundar tanto, porque a gente passou por aspersão. Eu detalhei, falei com vocês a relação como que é o funcionamento do seu solo com a água. Vocês lembram que eu expliquei
a água, como que é o volume, como que é a densidade. Isso vocês lembram da aula anterior. Aqui eu só vou explicar, então, se eu vou trabalhar com volume ou área molhada. Porque lá na nossa área molhada, nosso volume molhado, lá no nosso solo anterior, lá em aspersão, nós trabalhávamos num total, não era? Aqui, olha só, o conceito de volume, do volume do solo molhado é substituído pela área molhada, porque lá nós falávamos sobre o volume total do solo que nós estávamos fazendo com aspersão. Aqui é a mesma coisa que eu expliquei para vocês anteriormente. O que é o úmido do nosso solo, que a gente precisa da capacidade de campo, ponto de murcha permanente, a densidade do solo, tudo isso a gente vai usar aqui também. Porém, eu vou substituir o meu volume e vou colocar a minha área molhada para facilitar a medição e para facilitar o meu manejo aqui na localizada. Aí, normalmente, a área molhada é menor na superfície de solo e aumenta em algumas profundidades. E assim, formando, então, o meu bulbo molhado. Olha só. Meu bulbo molhado. Mais pra frente, alguns slides, eu vou explicar para vocês. Ó, eu tenho a superfície, coloco o meu pequeno gotejador. Esse gotejador vai aplicar uma pequena fração de água. Isso, conforme vai aumentando, vai formando o seu bulbo, dependendo do seu tipo de solo. Então, olha só, eu tenho aqui, eu achei essa imagem interessante, porque nada mais é que gotas aplicando, e isso falando de gotejamento, tá, pessoal? Gotas sendo aplicadas bem próximo ao sistema radicular, e nisso vai formar um bulbo molhado próximo ao seu interesse comercial. Igual na imagem aqui, eu tenho um aspersor, tá vendo? Aqui já é gotejo, aqui já é um aspersor, e tá fazendo o quê? Aplicando em um raio a água sobre a superfície, também fazendo o seu bulbo molhado. Aqui são as suas fitas gotejadoras, e aqui também tá fazendo um bulbo também, um bulbo molhado, tá vendo? Olha só, e tá espaçado entre eles os pontos, e não tá fazendo uma faixa molhada. Olha só, pessoal, essa parte ela é bem interessante, porque eu quero que vocês visualizem. Eu peguei isso de um artigo, que é dimensões de bulbo molhado no solo, a partir de fonte pontual de água, fonte pontual, olha, pontual, fracionado, ou pontual por árvore. Lembra disso que eu expliquei para vocês? Para manejo de agricultura da pupunha. Então, eu peguei desse autor, na verdade é uma mulher, ela não é o nome dela, é o sobrenome dela. E aí, o que ela fez? Ela instalou sondas nessas profundidades e fez com que o sistema de irrigação, ela colocou para ver qual era o bulbo molhado, dependendo do seu horário de funcionamento. Olha, se vocês olharem bem aqui, olha só, eu tenho, calma aí, cadê meu setinha? Tá aqui, olha. Conforme eu vou passando, olha, ele mudou. Cada figura dessa, olha só, eu tô com um bulbo molhado para uma vazão de 3,4 litros por hora. E o meu tempo foi de 120 minutos. Eu tenho 3,4 e o tempo de 240. Eu tenho 1 litro de tempo para 480. O que ela percebeu? Que conforme o tempo vai passando, olha, 10 minutos, formou esse bulbo. Conforme o tempo vai passando, você vai aumentando a sua área bem aqui. Peraí, deixa eu fazer uma... Conforme você vai aumentando o tempo de irrigação, você primeiro fez esse movimento aqui em 10 minutos. Então, isso aqui seria a sua pequena área, olha só isso. Quando você vai passando o seu tempo, olha só, eu tenho já esse daqui, bem maior, tá vendo? Conforme eu aumento o meu tempo, meu 60, ó, já tô em 60 minutos, conforme 1 hora de irrigação, aumenta o meu raio, olha só, a minha distância do meu emissor tá bem aqui, ele tá bem aqui, meu emissor, eu aumento a minha distância da minha área molhada e também aumento o meu volume também, o meu ponto que está aqui, olha, ele acaba aumentando, isso aqui seria então o meu molhamento. E eu tenho o quê? Então, a vazão em si, se eu estou, a diferença desse ponto para esse, que isso aqui ficou 120, isso aqui está com 240 minutos, seria o dobro. Então, ele também aumentaria, olha, eu estou aqui em 28, em 120 minutos, se eu passo para 200, eu estou aqui em 44 a distância do meu emissor,
essa aqui foi o tamanho da minha área, olha a distância que ele vai fazer de um bulbo molhado, e essa aqui vai ser a sua profundidade do seu bulbo molhado. Isso daqui é com uma vazão de 1 litro por hora. Vamos supor, em 10 minutos, essa profundidade que está aqui, olha, isso aqui foi de 30 minutos, deixa eu ver aqui, de 80 minutos. Em 80 minutos, pessoal, ele da mesma profundidade que esse teve aqui, esse teve com 40 minutos. Olha só, tá vendo? 40 minutos, e aqui eu tive em 80 minutos a mesma distância que vocês estão vendo. Então, é porque quanto mais tempo eu tô deixando o meu emissor funcionando, com a maior vazão ou menos vazão, isso que eu quero mostrar para vocês, a diferença do meu bulbo vai funcionar com a vazão diferente. Se você tem uma vazão, mas você deixa por tempos diferentes, você vai modificar o seu bulbo. Se você tem aqui, por exemplo, como eu tinha dito para vocês, você tem o volume diferente, vocês têm o tempo de funcionamento, vocês têm os tipos de solo diferentes. Então, cada dessas características, essas propriedades, seus emissores, que eles têm, cada um vai formar um esquema, vai formar um bulbo molhado diferente um do outro, porque eles têm essa característica de deformar. Se eu tenho a mesma vazão, em tempos, quanto mais tempo aplicando, mais água o meu solo está absorvendo, mais água o meu sistema está aplicando. Então, depende do que você precisa para o seu projeto. Depende do que você quer, você precisa saber qual tipo de solo que você tem. Eu não posso simplesmente chegar e montar porque eu acho bonito. Não, eu preciso fazer análise do meu solo, preciso entender que solo que é. O meu clima, pessoal, eu preciso colocar. Eu posso aplicar uma vazão alta, eu tenho que aplicar uma vazão mais baixa, meu solo é muito pouco permeável. O meu clima, ele tem uma evaporação muito alta, minha evapotranspiração muda. Então, eu preciso saber do meu clima, da minha região. Então, isso conta muito. Então, vocês precisam saber e conhecer para vocês determinar qual o seu tipo, a seleção do seu emissor. Seja ele por aspersor, seja ele por um gotejo, não sei qual que vocês vão usar, mas vocês precisam entender primeiro o que vocês estão trabalhando, qual é a cultura que vocês estão trabalhando, qual a profundidade que vocês querem irrigar e qual é o seu tipo de solo, porque vocês precisam saber que vazão vocês vão colocar, que pressão que vocês vão trabalhar, qual a profundidade que vocês precisam alcançar. Olha aqui, lembra que eu falei para vocês que vocês precisam conhecer o seu solo, conhecer o seu sistema todo? Então, aqui, olha só, eu tenho meu solo argiloso, meu médio e meu solo arenoso. Conhecendo o seu solo, você conhece a formação do seu bulbo molhado. Você conhece o tempo que você deixa irrigando, a vazão que vocês vão aplicar, se vocês vão fracionar a sua irrigação, vocês vão colocar. Vamos imaginar que uma vazão seja suficiente durante todos os dias, mas seu solo, ele é muito permeável, então eu tenho que fracionar, eu tenho que fazer com que a minha frequência da minha irrigação seja maior durante o dia. Eu preciso, meu solo, ele é muito argiloso, ele não tem nada de permeabilidade. Então, gente, vocês precisam conhecer o seu solo. E aí, o que acontece? Eu preciso trabalhar com 2 princípios, o gotejamento e microaspersão. Microaspersão normalmente se faz com um raio efetivo de alcance. O gotejamento eu vou fazer normalmente com as minhas faixas irrigadas, minha faixa contínua. E aí, o conceito de área molhada de irrigação refere-se ao plano horizontal de molhamento ao longo da sua linha lateral, situado alguns centímetros abaixo da superfície, dependendo do seu tipo de solo. E aí vocês têm o quê? A e B. Se eu vou fazer a minha irrigação por árvore ou pontual. Se eu vou fazer por faixa contínua ou se eu vou fazer... eu preciso determinar como que eu vou fazer. Então, o que seria isso? Então, eu vou fazer pontual. Seria, por exemplo, eu trabalhar com pontualmente meu sistema radicular especificamente. Eu falei isso na aula passada, eu expliquei como seria esse ponto. Eu tenho então a minha área, eu vou trabalhar então pontualmente aos meu sistema radicular, então seria árvore por árvore.
Então, eu vou trabalhar, então, meu raio. Aí eu vou ter que ver quantos emissores eu preciso nesse ponto. Eu posso trabalhar à disposição dos meus emissores, 3 emissores, 4 emissores, eu posso trabalhar com... Aí depende da disposição que você vai fazer no campo. E aí você tem o que? Na parte de baixo, olha só, você tem a faixa contínua. Essa faixa contínua, eu preciso saber o quê? Qual é a minha cultura? Se a de cima ou de baixo tem diferença, porque na de baixo as minhas culturas estão mais juntas, eu tenho menor espaçamento, então eu vou acabar fazendo com que o meu bulbo molhado não fique tão específico. Mais embaixo, vocês estão vendo aqui, olha só, mais embaixo vocês conseguem visualizar aqui forma-se um bulbo molhado, tanto nessa daqui de cima pontualmente, como na parte de baixo forma também um bulbo molhado. Mas na parte visualmente, da parte superficial, existe uma pequena diferença, porque aqui fica mais visível o seu bulbo, o seu raio, do que na parte de baixo. Então, para você fazer o cálculo, a gente utiliza muito faixa e muito as porcentagens de área molhada seria mais ou menos. Nós temos esse parâmetro para representar a porcentagem da sua área molhada e ela vai fazer o quê? A relação da sua área total ocupada pela planta, dependendo da característica da sua vazão, do seu espaçamento, se vai ser um raio molhado, porque se for raio molhado, aí então seria metro quadrado. Mas se for a faixa contínua, seria metro, né? Seria a distância que ele vai percorrer dentro disso. E aí você tem o quê? Se for área molhada, nós temos a área total do emissor. Mas se for uma faixa contínua, então nós temos também embaixo a faixa que ela vai percorrer também do seu emissor. E aí, do espaçamento e desenvolvimento da sua cultura. Não sei qual que estão fazendo. A gente vai depender, então, a porcentagem é dado em porcentagem mesmo. A área, a gente fala em área, mas fala metro quadrado, que é área, mas se ele for uma faixa, pula para metro. E a gente fala de área, metro quadrado, porque se for uma área, mas se for uma faixa, pula para metro também. E aí nós temos o quê? Não está multiplicado por 100. Vocês não vão achar uma resposta já em 100%. Aí você tem que multiplicar por 100. Mas aí tem um exercício, quer ver? Aí, vou arrumar aqui e a gente já faz esse exercício rapidão. Pessoal, voltamos. Eu sei que algumas pessoas estão reclamando sobre o reflexo da lousa, então eu fiz essa demarcação aqui com o X para ver que eu evito essa parte, tá? E desculpa pelo reflexo, mas é a forma que, para deixar mais claro o quadro, foi uma maneira que eu deixei para ficar melhor, mas eu vou tentar evitar esse ponto aqui para que vocês não fiquem tão bravos comigo. O que nós temos aqui? Um plantio de café. Esse meu plantio de café está me falando que o espaçamento entre o sistema de irrigação ele está de 0,75 a 3 metros. Não quer dizer que o sistema de irrigação vai ser compatível também com o seu sistema, com o seu plantio. Mas aqui, coincidentemente, não estamos entrando nos detalhes assim, ele está falando que são todos iguais. Mas aí nós temos o quê? Ele fala que tem um gotejamento, está formando uma faixa molhada de 1 metro de largura. Nós falamos aqui que o PAN era área molhada sobre uma área total. Lembrando que essa área molhada também poderia ser uma faixa. E eu falei para vocês que essa faixa seria em metro. Então, nós temos o quê? Nós temos a informação de que o seu sistema de irrigação, ele tem, então, E1 por 1 E2. Esse E1 e esse E2, estava falando ali, que eu estou falando 0,65 por 3 metros de largura. Então, isso aqui é seu E1, seu E2. Aí, vocês têm o quê? Nos livros lá, quando a gente estava conversando sobre aspersão convencional, tudo, nós falamos que isso aqui era seu emissor. E aqui seria a sua linha lateral. Mas, pessoal, em algumas literaturas, em alguns livros, vocês podem encontrar essas partes invertidas. E o seu E1 acabar sendo um E2, que seria as linhas laterais. Então, não tem problema, desde que vocês entendam um princípio e o entendimento de como resolver essas contas, fica fácil para vocês. E vocês têm o que aqui? Isso aqui, então, o que é? Bem aqui na imagem de vocês, está falando que cada pontinho desse daqui, olha, seria seu emissor. Esse até aqui, cada negocinho desse daqui está espaçado de 0,75
de 1 metro de largura. Então, aqui tem 1, então todos vão ter 1 metro de largura. E essa parte chanfrada que tá bem aqui, olha só. Eu não tenho nada molhado nele, eu não tenho nada para poder... não tá molhando, então teoricamente eu não preciso. Eu preciso saber qual é a minha porcentagem de área molhada em questão. Então, eu vou usar a minha fórmula da minha área molhada dividida pela minha área total. Só que eu tô formando uma faixa. Uma faixa. Então, eu vou colocar metro em cima e metro embaixo. Mas como eu sei que isso aqui tá tudo molhado, isso aqui tá tudo molhado, olha, toda essa parte é uma faixa molhada, eu não preciso saber qual é a minha porcentagem aqui em cima. Ela é 100%, não é? Teoricamente, se ela tá molhada toda ela, é uma largura, então, teoricamente, eu não preciso saber. Eu preciso saber qual é da minha área, é a distância. É essa parte que está seco aqui. Então, eu vou colocar o que aqui? A minha área molhada vai ser a minha faixa em cima e vai ser a minha distância entre as minhas linhas laterais. Se vai estar E2 ou E1 aí, não tem problema. Mas que vocês saibam que aqui é o espaçamento entre as minhas linhas laterais. Aí eu vou colocar aqui 3. Isso daqui, pessoal, vai me dar um PAN de 33%. Nossa, professora, como que você achou isso? Conta aí pra gente, professora, como que você achou, porque eu me perdi todinha. Tá, achei minha calculadora, tá aqui. Você vai lá, ó, calculadora, divide 1 por 3, dá 0,33. Aí, pessoal, é porcentagem. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão lá, multiplica por 100, vocês vão achar 33,33. Professor, então tá faltando umas vírgulas ali. Então, bora, vamos botar umas vírgulas aqui, ué. Então, vai dar 33,33%. Pronto. Isso aqui é a sua porcentagem molhada. Aí, vocês gravam isso, porque a gente vai lá para a porcentagem de área sombreada e a gente vai ter que a gente vai usar isso para achar um coeficiente para colocar lá na nossa fórmula de manejo. Espera só um pouquinho. Então, nesse exercício aqui, acabou. Então, vocês já sabem usar essa fórmula para a sua área molhada. Agora, vamos, como se fosse uma faixa, né? Se eu estou trabalhando faixa, seria dessa maneira. Agora, eu vou mostrar um exemplo para vocês, que seria de um sistema onde eu estou trabalhando raio com raio, tá? E aqui, vou apagar aqui para vocês, porque eu não posso usar essa parte vermelha aqui. Vocês vão ficar bravos comigo, é assim que vocês estão ficando bravos. Então, vamos aqui. Nesse exemplo agora, o que a gente tem? Eu tenho que... eu estou trabalhando com plantio de laranja, tá? Então, quer dizer que eu tenho um pé de laranja a tantos metros de distância uma da outra, entre planta e entre linhas e entre plantas. E aí, está utilizando o sistema de irrigação por microaspersão. Então, eu estou trabalhando... Então, vai ser um emissor por pé. E eu trabalhando meu raio molhado de 2 metros. Então, tá bom. Vamos entender o que nós temos aqui. Eu estou falando que ele tem um E1 e um E2 de 4 por 7. Lembrando... Pessoal, vocês viram que tem um errinho aqui, né? Foi um erro de digitação, mas já corrigindo, porque o nosso E1 e E2, lembram que eu estou falando que o meu E1 vai ser meu emissor, lembra? E o meu E2 vai ser as minhas linhas laterais. Na imagem está invertido, mas isso é só um detalhe minúsculo que é só vocês não confundirem. E eu tenho o quê? Que está espaçado entre meus emissores 4 e entre as minhas linhas laterais 7. E aí, vou fazer o quê? Eu estou falando que tem um raio molhado. Normalmente, pessoal, esse raio molhado, ele vem de duas informações. Ou ele vem raio, ou ele vem diâmetro. Aqui está falando que o nosso raio molhado é de 2
metros. Aí nós temos o quê? Uma fórmula aí embaixo, bem tranquilinha, bem facinho, olha só. Mas, professora, e se eu posso me confundir com EC1 e EC2 e eu vou fazer uma salada mista e agora? Para a faixa, sim, é uma grande confusão, seria um grande problema vocês confundirem esse detalhe. Mas se vocês entenderam como que funciona, se tiver trocado ou não, vocês não vão se confundir. Porque logo eles vão falar assim, o espaçamento entre os meus emissores é tanto, o espaçamento entre as minhas linhas laterais é tanto. Aí você já sabe. Se não vier especificado, normalmente E1 e E2 tem essa característica. E aí, se vocês forem trabalhar com raio molhado, o problema diminui. Ele cai pela metade. Por quê? Olha só, olha que interessante. Eu tenho meu pan aqui. Aí ele quer saber a minha área. Aqui literalmente vai ser a sua área molhada. E aqui literalmente vai ser a sua área total. Por quê? Porque agora eu preciso saber qual é a minha área molhada. Está falando de um raio molhado de 2. Então eu tenho π vezes 2 ao quadrado. E eu divido bem aqui a minha área. Qual que é a minha área? Meu E1 pelo meu E2. Qual que é meu E1 e qual é meu E2? Então eu vou multiplicar 4 vezes 7. Essas duas informações vai me dar metro ao quadrado em cima. Metro vezes metro, metro ao quadrado. Metro ao quadrado elevado ao metro elevado ao quadrado, metro ao quadrado. Isso corta com isso, então, teoricamente, o seu pan aqui vai ser quanto, pessoal? Bora fazer as continhas? Então, lá, nós temos o quê? Nosso pan, ele tá falando que tem 2 ao quadrado vezes o raio, e eu vou dividir por 4 vezes 7. Então, eu vou ter, pessoal, aqui, olha só. O meu pan vai ser de 44,88%. Nossa, professor, eu esqueci. Da onde veio mesmo esse 44,88? Aqui, pessoal, daqui para cá, vocês multiplicam por 100, porque eu preciso achar ele em porcentagem. Tá fácil? Entenderam tudo? Podemos mudar, podemos partir para outras informações. Daqui nós vamos para o PAS, tá? Que é a porcentagem de área sombreada. Vou explicar a fórmula e já vai cair em outro exercício. Pessoal, a porcentagem de área sombreada, a gente tem uma fórmula muito parecida com a porcentagem de área molhada. A diferença entre as duas vai saber o quanto está sendo sombreado sobre aquela área em questão. Vamos imaginar, vamos fazer uma comparação. Qual é o sombreamento de um alface comparado com um pé de laranja? Então, vamos dizer assim, às vezes a área sombreada ocuparia muito mais do que a área molhada. Ou a área molhada ocuparia muito mais que uma área sombreada, dependendo da comparação das suas culturas que você está trabalhando. E isso faz muita diferença quando vocês vão colocar isso para fazer o fator de correção. E vocês têm o que aí? A relação, então, entre a área sombreada que uma planta vai fazer e a área total que essa planta vai ocupar. Entenderam? Então, vamos dizer assim, eu tenho a área total dessa planta. Eu tenho o total a área total dessa planta e o total que essa planta vai ocupar. E aí vocês têm o quê? Pessoas. Vamos fazer esse exercício aqui, então? Já que a gente entendeu o princípio daquele que falava sobre faixa molhada, área molhada, não tem desenho nesse daqui. Mas, olha só. Eu tenho o quê? Que bem aqui é 0,65 por 3,8. Então, eu tenho aqui meu E1 pelo meu E2. E eu tô falando que eu tenho uma faixa sombreada de 1,5. Mesmo ele sendo sombreado ou área molhada, eu estou falando de uma faixa. Eu estou falando com vocês uma faixa aqui de 1,5. Então, o que nós vamos fazer aqui? Lembrando que é 100%, é só multiplicar isso aqui depois por 100.
Então, o que eu vou ter aqui? O meu meu PAS, ele vai ser aqui, ó. PAS, ele vai ser... A minha faixa foi de 1,50. Vou dividir ele pela minha... Lembra que eu falei que se for o E1 pelo meu E2, eu sei que tem uma faixa já sombreada sobre 0,75. Eu não preciso saber mais sobre ele. Eu preciso saber qual é a minha faixa entre as minhas linhas laterais. Então, ele vai ser de 3,8, e isso vai ser um resultado de... Vamos imaginar que eu tenho que dividir 1,5 por 1,8. Imaginei. E eu imaginei que esse valor bem aqui, ó, deu 0,3947. Se eu quero ele em porcentagem, é só multiplicar por 100. E eu vou ter um PAS aqui, um PAS de 39,47%. Isso aqui seria se você estivesse usando ele em faixa, como a faixa molhada, temos a faixa sombreada. Seria a mesma coisinha, não mudou muita coisa. Aí vocês têm o que ali, ó? Lembra que eu falei para vocês sobre... Nós tínhamos esse exemplo muito parecido com o outro anterior, e que falava sobre o raio de molhamento. Aqui eu estou falando de diâmetro da sua copa. Então, é muito parecido com a outra fórmula que nós estamos falando. Vamos dizer assim, a parte sombreada, olha só. Eu lembro que eu falei da outra, que eu falei assim, que era um raio molhado, a gente acabou colocando, porque era área molhada, área sombreada. Olha, o diâmetro da copa. Então, isso aqui vai ser a minha sombra. Então, vai ser bem aqui que eu vou colocar. E eu tenho um espaçamento aqui. Como eu vou ter um espaçamento de E1 para E2, eu não preciso saber a ordem. Isso aqui não vai interferir muito, apenas que você lembre do anterior. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui, olha. PAS. Eu tenho a minha área sombreada. É um diâmetro, então eu tenho que colocar π vezes 3,2 ao quadrado. Vou dividir pela 4 vezes 7. Isso vai me fornecer um PAS de quanto? Então, é só eu fazer 3,2, vou levar ao quadrado, multiplico pelo π, divido por 4, eu vou ter 8,04 em cima, vou dividir pelo espaçamento de 4 vezes 7, e vai me fornecer, então, um PAS de 28,87% aqui. Ai, professor, eu esqueci de novo. Como que você fez isso mesmo? Então, para eu pegar, para ter porcentagem, eu preciso achar o valor que está lá e multiplicar por 100. Então, esse foi isso que eu fiz. E aí, para ficar mais fácil, esse aqui lembra muito os dois exemplos anteriores. Só coloquei PAS e PAN. Eu modifiquei 2 agora, mas é muito parecido também com os demais. Olha só. Qual é a área sombreada da figura a seguir? A sua área sombreada vai ser... Lembra que eu perguntei para vocês assim, olha, a minha pergunta é, qual é a minha área sombreada? Então, a minha área sombreada tá bem aqui, não tá? Ó. Esse daqui, pessoal, seria entre, não sei se aqui, eu acredito que aqui tá entre os emissores, né? Acho que deve ser, aqui deve ser entre emissores aqui e entre plantas, eu acho, eu imagino. Aqui daqui é um E1 e aqui tá o E2. Ele quer saber qual é a sua área sombreada. A nossa área sombreada era aquele assim, AS, lembra? Que era π vezes diâmetro ao quadrado, que eu vou dividir por 4. Essa minha área sombreada vai ser o quê? Eu tenho 4. A minha área sombreada é esse daqui, ó. Essa parte que eu estou riscando aqui. Isso aqui é o espaçamento entre eles. Então, eu vou ter o que aqui? π vezes 4 ao quadrado e vou dividir por 4. Então, eu vou ter 4 ao quadrado vezes π, que eu divido por 4. Então, aqui eu vou ter 12,57 metros ao quadrado.
não está em porcentagem, porque eu não estou pedindo a porcentagem da sua área sombreada, eu estou pedindo a área sombreada. Se eu estivesse pedindo a porcentagem da área sombreada, vou fazer bem aqui no cantinho, ó. Seria paz, seria colocar tudo aquilo ali, olha, isso vezes 4 ao quadrado, vou dividir por 4 e vou dividir aqui por... O espaçamento tá ali, tá? 6 vezes 4. Isso vai ser quanto? Vamos lá. Eu vou ter aqui, então, olha, uma porcentagem, ó, de 52,24%. Esse daqui é o seu PAS. Esse aqui é a sua área sombreada. A pergunta foi qual era a sua área sombreada. E na de baixo, eu só fiz para a gente entender que era uma diferença entre os dois. Nós temos aqui agora, pessoal, um exemplo diferente para vocês. Calma que eu vou passar o slide. Olha só, um exemplo diferente para vocês. Eu estou falando sobre PAN, mas ao mesmo tempo eu estou misturando PAN e PAS ao mesmo tempo. Porque olha só, na verdade eu coloquei essa fórmula aqui, mas olha só, eu tenho um plantio de árvore que o diâmetro da minha copa é de 3,2. Então seria mais ou menos assim, se o diâmetro da sua copa seria seu AS, certo? E aqui, pessoal, seria o diâmetro molhado, certo? Então, que seria a sua área molhada. Então, o que vocês têm aqui? Área molhada sobre a sua área sombreada. Então, aqui a sua área molhada sobre a sua área sombreada, que seria também a sua área total, que estaria trabalhando com os seus emissores. Agora, aqui, como está diâmetro, acaba ficando esta fórmula em cima e acaba ficando essa fórmula embaixo. E aí, eu resolvi aqui no cantinho, eu estou olhando aqui para ver quanto que vai dar. Vai dar 60,96%. Porque eu estou pegando, olha só, a minha área molhada, que vai ser em cima, olha, a minha área molhada vai ser isso daqui. Vai ser diâmetro molhado, então vai ser π vezes 2,5 ao quadrado, vou dividir por 4. A minha área sombreada vai ser o quê? π vezes 3,2 ao quadrado e vou dividir por 4. Essa eu estou colocando aqui e essa depois eu vou colocar aqui. Isso aqui vai ser quanto? E aí fica mais fácil de dividir. Eu fiz aqui no cantinho, né, para andar mais rápido, mas acho que eu vou fazer aqui com vocês. 2,5 ao quadrado vezes 3,1416 dividido por 4. Vai dar aqui 4,91 metro ao quadrado. Aqui embaixo vai 3,2 ao quadrado vezes π dividido por 4, o que vai dar 8,04 metro ao quadrado. Se eu divido isso por isso, certo? Ou não? Entenderam? Eu tenho aqui, nas minhas contas deu 60,96. Acho que eu usei mais casas. Se eu pegar esse valor que está aqui, vai dar 61,6%. Vocês viram que eu já modifiquei o exercício, repeti praticamente 4 em sequência muito parecidos. Os dois últimos deu uma leve mudadinha, mas ainda o princípio é o mesmo. Como eu estou trabalhando com emissores diferentes, situações diferentes, com espaçamento diferente, culturas diferentes, tudo é possível vocês acharem um PAN ou o PAS. O PAN seria o que a gente está fazendo aqui agora, e teve o PAS, que a gente acabou de fazer 3 exercícios anteriores. Aí, dessa parte, nós temos que começa a nossa evapotranspiração localizada. Vocês lembram do nosso PAN e PAS, que eu falei assim, presta atenção, que isso aqui é importante, nós temos um fator de correção? Eu tenho um fator de correção bem aqui, olha.
Tá vendo esse KL aqui? Ele é o nosso fator de correção bem aqui embaixo. E o que eu vou fazer com esse fator de correção? Nós temos uma evapotranspiração da cultura. Porém, lembra que eu falei para vocês que eu não uso a minha área total, porque eu não vou fazer minha irrigação na minha área total? Eu tenho assim olha, eu preciso trabalhar uma forma de irrigar, uma forma de molhamento da minha irrigação diferenciada. Ela não vai molhar minha área toda, ela vai fazer o quê? Que eu faça uma correção e que reduza a minha evapotranspiração e que não seja minha área total. O que vai acontecer? Esse KL de vocês está bem aí, que é o meu fator de correção, vai virar essa fórmula aqui, ó. KL, fator de correção, ele tem que ser menor ou igual a 1. Então, quer dizer que ele vai ser, no máximo, 100% aqui. Vocês lembram que a gente trabalhou PAN e PAS? É aqui que nós vamos trabalhar. Porém, nós vamos usar valores decimais aí dentro para transformar e calcular isso que vocês estão trabalhando aí. Essas partes que vocês estão trabalhando de PAN, PAS, eu vou colocar, por exemplo, tá? Aí eu acabei colocando assim, menor que 1. Menor ou igual a 1. Mas eu acabei colocando 100%. Lembra aquele exercício que a gente fez? Que tinha aqui, olha, PAS. E tinha o nosso PAN. E a gente acabava achando eles tanto em decimal como em porcentagem. A gente só tinha que multiplicar por 100. Então, nós vamos usar aqui, nesse lugar que está aqui, esse P que está aqui, vamos colocar o valor do PAN ou do PAS. Esse P, eu não coloquei letra nenhuma, porque eu estou pegando apenas porcentagem de uma das duas. Qual que eu vou escolher? Prevalecendo sempre o maior valor. Eu vou lá fazer as minhas contas, eu tenho uma comparação entre a minha cultura, ela vai ter área sombreada e ela vai ter minha área molhada. Então, eu preciso fazer o quê? Fazer as duas contas para poder entender qual é o meu maior, qual é a minha maior porcentagem e colocar aqui dentro dessa minha fórmula, que é o 0,1 vezes, tiro a raiz do meu P. Qual? PAN ou PAS? O que for maior. Aí vocês colocam aí dentro e aí vocês conseguem voltar nessa daqui, olha aqui, ó. Aí vocês pegam a evapotranspiração da cultura, multiplica pelo valor que vocês acharam e aí você acaba corrigindo essa evapotranspiração da cultura para a sua localizada. E isso vocês fazem, então, então chama-se evapotranspiração localizada, que seria esse que está bem aqui, olha, que seria essa ETC LOC, tá? Vamos para um exemplo? Ver se a gente consegue. Aqui tá meio apertadinho, eu vou para a lousa, a gente resolve ele rapidão. Pessoas, nosso exemplo, ele tá bem né? Não vou fazer texto nenhum para colocar aqui, mas é só para vocês entenderem como vai funcionar aquela raiz lá. Nós temos o que aqui? Exemplo, eu tenho um espaçamento de 3,8 por 0,75. Então, bem provável que aqui nesse exercício que eu peguei, 0,75 é por linha, é por emissor. E vai provavelmente formar uma faixa contínua. Ah lá, faixa molhada lá embaixo, olha só. Então, esse exemplo que eu peguei em algum livro, bem provável que ele estava colocado de uma forma E1 para E2, tá? E aí, o que vocês têm? Então, eu tenho o espaçamento entre os meus emissores, vai me formar uma faixa contínua. Essa minha faixa contínua, ele é de 0,90. E o espaçamento entre os meus emissores, cada um deles aqui vai ter um espaçamento de 0,75. E no meu próximo emissor, o espaçamento desse meu emissor aqui, ele vai ter 3,8 metros. E aí nós temos o quê? Eu já calculei o PAS, então não preciso fazer o cálculo do meu PAS, eu só preciso fazer, então, o cálculo do meu PAN. Então, o meu PAS aqui, eu sei que foi de... Opa, essa aqui tá falhando a canetinha, eu tenho que deixar aqui no cantinho e não pegar ela. Sei que o meu PAS foi de 50%, agora eu preciso saber
se meu PAS foi maior ou se ele foi menor que o meu PAN. Porque para eu colocar no meu KL, eu preciso saber qual é o meu PAN. E aí ele diz que formou uma faixa molhada. Então, para fazer esse cálculo aqui do meu PAN, é uma faixa de 0,90 metros. Eu preciso saber entre as minhas linhas laterais, 3,8 metros. Então, o meu PAN vai ser de 0,9 dividido por 3,8, eu tenho então 0,2368, que seria o meu PAN. Multiplico aqui por 100, né, claro. Eu vou ter então o meu PAN de 23,68%. Esse aqui seria o PAN de vocês. Para resolver, pessoal, o KL de vocês, lembra que eu falei o KL para minha evapotranspiração, tá bem aqui, olha, minha evapotranspiração, LOC, depende de uma evapotranspiração da cultura, vezes, olha só, de um KL. Esse KL de vocês, eu tenho que entender se vai ser um PAN ou se vai ser um PAS. Esse PAN ou esse PAS, eu preciso saber se quem é maior. Meu PAN deu 23,68%. O meu PAS deu, no meu enunciado, deu de 50%. Então, quem eu vou usar aqui vai ser o meu PAS, porque ele é maior que o meu PAN. O meu KL, a fórmula dele, ele é 0,1 tirando a raiz de um PAS ou PAN. Aqui eu vou colocar, pessoal, olha só, prestem atenção, eu vou fazer de dois jeitos para vocês entenderem. O primeiro jeito que vai estar aqui, olha, o primeiro, 0,1 raiz, vou pegar 50% e vou multiplicar por 0,1. O segundo jeito, pessoal, é só tirar a raiz de 0,50. Querem fazer o teste? Vamos lá. Olha só. Vou tirar a raiz de 50. Deu 7. Bem aqui, olha. Bem aqui. Bem aqui. Esse aqui, tirando a raiz, deu 7,07106. Se eu tiro a raiz, só raiz 0, raiz de 0,5 vai dar 0,71,06. Vocês viram que se eu tirar a minha raiz de 50%, eu vou ter 7,07106. Se eu já tirar da raiz de 0,50, que é o meu decimal, eu vou ter 0,70. Não é igualzinho, pessoal? O que acontece com esse aqui? Eu vou multiplicar com esse valor. Quando eu multiplico esse por esse, vai ficar igual esse valor que está aqui. Olha só, presta atenção. 7,071,106 vezes 0,1. Pessoal, deu igualzinho. Faz aí com vocês. Faz o teste para vocês verem. Então, isso daqui, pessoal, vocês têm essas duas opções que vocês podem fazer. Lembrando que esse valor que está aqui, você vai encontrar ele em decimal. E aí faz com que vocês encontrem ali o KL, vocês acabaram de encontrar, tá vendo o KL aí? Então, a gente encontrou PAS, que é de 50%. A gente encontrou, a gente acabou de encontrar PAS, PAN. Nós acabamos de encontrar o KL. O KL ele vai ser dado em decimal. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar esse valor desse que a gente encontrou. Se você multiplicar isso por isso, vai dar isso aqui também, ó. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, que é minha evapotranspiração da cultura, LOC, tem 5 milímetros, vezes o meu KL, pessoal, deu
0,707106. Lembra que tem que ser menor ou igual a 1? Ou ele tem que ser menor ou maior, ou menor ou igual que 100%? Mas aqui eu vou usar ele desse jeito, tá? E aí vocês têm o quê? 5 vezes 0,707106. Eu vou ter aqui uma resposta corrigido, tá, pessoal? Log de 3,54 milímetros. Vocês viram a diferença que tem aqui com essa daqui em questão? Olha só, quando eu faço a correção nesse número que está aqui, de 5 ele sai para as 3,54. Então, o seu número acaba diminuindo. Eu estou corrigindo aquele valor, porque eu não estou fazendo toda a minha área, e sim uma pequena parcela da minha área. Então, isso aqui é a sua correção. O que seria, por que você precisa saber PAN ou PAS? Para que vocês corrijam ele bem aqui. Seja ele da primeira opção, seja da primeira, segunda opção, tudo vai ser a mesma coisa. Vocês entenderam? Se não entendeu, volta o vídeo e repete o exercício de novo. Pessoal, para a próxima aula, a gente dividiu em duas partes. Eu vou continuar falando sobre exercícios e falando sobre o manejo da irrigação localizada. Eu espero que vocês tenham entendido até agora. Espero que não fique muito longo esse vídeo. E foi uma forma de quebrar para não deixar igual aquele último vídeo que a gente fez de 1 hora e 40 minutos. Peço desculpa por aquele vídeo. Mas eu espero que vocês tenham entendido até aqui, tá? Até o próximo vídeo.